Então, pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais essa aula maravilhosa. Recebo todos em nome de Jesus e nós vamos agora dar início com a oração primeiro. Então, se alguém tiver pedido de oração, pode falar aqui que eu vou orar. Do contrário, a gente segue aqui e conforme as pessoas forem entrando, a gente vai recepcionando aqui. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, graças te damos, ó Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor por nós, porque desde esta manhã até esse momento, o Senhor cuidou de todos os detalhes da nossa vida, do ar que respiramos, do nosso alimento, da água, da segurança, do trabalho, da paz ao Senhor, das nossas emoções, ó Pai, do nosso espírito. Então nós damos graças a Ti por tudo, pedimos que o Senhor continue nos cuidando de nós durante essa noite, que seja uma noite de descanso que nós teremos. E agora, nesse momento, nós pedimos a tua revelação, o teu entendimento para essa aula. Que essa aula seja espírito e luz na nossa vida e que nós possamos aprender bastante, seguidos pelos teus ensinamentos, pela luz do teu nome, ó Pai, pela tua palavra. Que seu espírito nos guarde, nos proteja, Senhor, e que esse ambiente de aula seja uma bênção. Abençoe todos os equipamentos, as conexões, os computadores, as residências, a cada aluno, meu Pai, para que a gente possa sair daqui revestidos com teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar a entrar no capítulo 12, na verdade, no capítulo 12 de Gênesis. E aqui nós vamos falar um pouco sobre os patriarcas. Quem estava ansioso aqui para chegar a essa parte aqui do ensino? Falar de Abraão, de Isaac e Jacó é sempre muito emocionante. Eu particularmente gosto muito dessa parte da Bíblia, é uma parte que me encanta com tanto aprendizado que nós temos. Quem conhece a história de Abraão, Isaac e Jacó? Quem não conhece, vai ficar conhecendo agora, tá? É, Vocês sabiam que vocês sabiam que Deus tem um sobrenome? Quem sabia? É? Que Deus tem um sobrenome? Sim ou não? Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 6. E disse assim, ó, é Deus falando com o povo de Israel. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, o sobrenome de Deus é esse. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Com essa introdução, nós vamos aprender muitas coisas mesmo. Então, Deus se apresentou a Moisés aí ao povo de Israel desta forma. Ele se apresentou usando seu sobrenome. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mateus, assim, eu vou falando, eu estou falando os livros e os versículos, vocês vão anotando aí, mas no final, durante a semana, após a aula, eu vou colocar lá no grupo esses versículos que nós utilizamos aqui para fazer a estrutura do estudo, tá? Em Mateus, capítulo 8, verso 11, é, em Mateus, não, acho que é Lucas. Lucas. Eu estou com dois textos aqui, Lucas 13, 28. Aqui, Jesus ele menciona nesses versículos também
o nome de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, ele é trazido na nossa rotina, na nossa leitura, desde lá do Velho Testamento até no Novo Testamento. Lucas 13, 28 diz que ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus. Então, Jesus também está mencionando aqui Abraão, Isaac e Jacó. Em Mateus 8, versículo 11, diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Tá? Então, por que que vocês acham que Abraão, Isaque e Jacó ocupam uma posição especial na Bíblia? O que que vocês acham que faz com que Abraão, Isaque e Jacó ocupem uma posição especial na Bíblia? Vocês têm alguma ideia? É o seguinte, Deus, quando ele, em toda a sua trajetória desde lá do início de Gênesis, exatamente, desde o início da criação, Deus tem um propósito de fazer uma separação, de fazer uma separação, de separar um grupo especial de pessoas, um grupo de pessoas escolhidas. E esse grupo de pessoas escolhidas, eles serão chamados sob o nome de Deus. Eles serão chamados assim, sobre o Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Essas pessoas, elas vão herdar esse, esse nome de Deus. Esse grupo de pessoas, eles serão chamados sobre o nome de Deus. Então, esse papel que Abraão, Isaac e Jacó representam na Bíblia, esse destaque que é dado a eles, é justamente para isso, para trazer a memória, para fazer menção dessa importância que Deus tem sobre a separar um povo escolhido. E aqui nós vemos que esses três homens, eles representam aspectos importantes na nossa trajetória, na relação de Deus com o seu povo. Então, assim, antes da gente entrar, propriamente dito, na história, de Abraão, nessa herança, nas promessas, nós precisamos entender alguns conceitos aqui, para que quando a gente estiver estudando mais para frente, fique mais fácil, a gente entenda todos esses conceitos, esses princípios, né? Então, existem alguns aspectos essenciais que nós precisamos considerar falando em relação a Abraão, Isaac e Jacó. Vocês sabem o que simboliza, quem Abraão simboliza, quem Isaac simboliza e quem Jacó simboliza na Bíblia? Eu estou fazendo perguntas facinhas para vocês responderem, tá, pessoal? Abraão, Abraão, ele representa. Vocês querem responder ou não? Não, não sabem? Abraão representa o pai, Isaac representa o filho e Jacó representa o Espírito Santo. Eles têm essa simbologia na Bíblia, tá? Então essas três pessoas, esses três homens, eles simbolizam, eles representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada um deles possuem princípios espirituais. E são sobre esses três princípios que nós vamos meditar aqui nesse começo. Por quê? Você só pode ser chamado pelo nome de Deus, sob o nome de Deus, após você se submeter a esses três princípios. E aqui nós vamos estudar eles. Então aqui a gente vai se deparar primeiro aqui com Abraão. Abraão, ele simboliza a obra do Pai, a origem de todas as coisas.
Conhecer a Deus como Pai significa que tudo vem dele, tudo vem do Pai. Então, Abraão, ele foi chamado por Deus para seguir para uma terra que ele não conhecia, um lugar que ele não sabia o destino. Então, ele foi confiando em Deus. Isso está lá em Gênesis 12, de 1 a 5. Então, aqui nós temos o quê? Que essa experiência nos ensina que nós, por nossa própria força, nós não podemos iniciar nada por nós mesmos. Tudo depende de Deus, tá? Então aí nós vemos que a raiz do nome de Abraão significa Abi, e Abi no hebraico significa pai. Então o próprio nome Abraão tem origem no nome pai. A lição, então, que Abraão aprendeu aqui nesse primeiro momento foi ver Deus como pai. E conhecer a Deus como Pai e viver mediante isso significa que é Deus que provê todas as coisas. Tudo provém de Deus. Abraão, ele não iniciou nada, nada. Até o próprio filho de Abraão, Isaac, veio da parte de Deus. Então, a lição que nós temos aqui que aprender com Abraão é que nada podemos fazer por nós mesmos. Tudo depende de Deus. Tudo provém de Deus. Então, quando você se deparar com Abraão na Bíblia, você vai ver isso. Abraão remete para o nome do pai, Abraão representa a figura do pai, e Abraão representa na verdade, o princípio de Abraão é que tudo provém de Deus. Por si só, nós não podemos fazer nada. Depois nós temos o aspecto referente ao nome de Isaac, que representa o filho. Geralmente, quando a gente escuta muito falar entre família, hierarquia, pai, filho, neto, o que geralmente o filho recebe do pai? Isso é fácil, gente. Muito bem. O nome, Assim, o nome. recebe o nome do pai, e isso vem também como uma herança, né? Então, por exemplo, eu dou o meu sobrenome para os meus filhos, mas o que os filhos recebem do pai é a herança, é uma herança, né? E aqui, Isaac, ele recebeu de Abraão a herança, tá? Então, Isaac representa a obra do filho e é a herança recebida do pai. E o que representa a obra do filho? O que representa a obra do filho? O papel do filho aqui nesse contexto, com a representação de Isaac aqui, representa desfrutar da herança do pai. Ele também não realizou grandes feitos, mas ele desfrutou de tudo que ele recebeu. Então, a sua vida nos ensina que nós devemos, sempre quando a gente recebe alguma coisa, nós devemos receber de forma graciosa o que Deus nos dá principalmente. Porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Olha lá o que diz em 1 Coríntios. 1 Coríntios 4, versículo 7. Diz assim, ó: porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenha recebido? E, se o recebeste, por que te glorias? Como se não houvera recebido. Como se não houvera recebido? Então, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. Tem um outro versículo aqui em Gênesis 26, verso 18. E diz assim, ó: as únicas coisas, assim,
Isaac, para não falar que ele não fez nada, ele cavou alguns poços. Mas esses poços, esses poços foram entulhados. Ele, ele tirou os entulhos. Então ele voltou a cavar os poços que Abraão já tinha cavado. Diz assim, ó, o versículo 18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filhos teus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o seu pai chamara. Então aqui a gente vê que Isaac ele não realizou muita coisa. Na verdade, ele só desentulhou os poços que o pai dele tinha cavado e que os filisteus entulharam. Então ele foi lá e desentulhou os poços, os mesmos poços, ele deu os mesmos nomes que o pai dele já havia dado. Sabe por quê? Porque Isaac não estava preocupado em fazer nada. Isaac estava vivendo a promessa. E a promessa é que o filho, ele vem usufruir, ele vem desfrutar da herança do pai. Vocês conseguem ver isso, gente, na trajetória, na narrativa dos textos que falam de Isaac? Vocês tinham essa compreensão? É interessante a gente olhar com essa ótica, porque depois, quando a gente começa a ler os outros, o complemento, né, a gente vai avançando no estudo, a gente vai vendo que é bem assim que nós devemos viver. Esses princípios, nós vamos ter que passar por ele. Porque se nós não passarmos por esses princípios, o de Abraão, o de Isaac e o de Jacó, vai faltar alguma coisa ainda para a gente realmente ser chamado povo de Deus, o povo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, nós vemos que Isaac é o filho da promessa. Lá em Gálatas, hoje a gente vai ler bastante versículos. Gálatas 4, 22 a 23 diz o seguinte, ó, porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, que foi Ismael, e outro da livre, que era Sara. Da livre era Isaac. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Não foi por meio de Deus aquilo. Aquilo lá foi obra das mãos de Sara e de Isaac ali. Desculpa, de Sara e de Abraão. Não foi das mãos de Deus. Mas o que era da livre nasceu por promessa. Tá? Então a gente vê que Isaac é o filho da promessa. Isaac apenas desfrutou como filho. Então a lição que nós aprendemos com Isaac é que somos herdeiro. E nós devemos desfrutar daquilo que nós herdamos. Porém, para que você chegue ao status de Isaac, você vai precisar passar primeiro por Abraão. Então, é uma caminhada. Então, você passa por Abraão, aprende a entender que tudo provém de Deus e a olhar para Deus como Pai. Na hora que você entende isso, você entra em Isaac e passa a ser filho, a usufruir de toda a herança que Deus te deixou. A gente começa a olhar de forma graciosa, a gente para de olhar com ingratidão para as coisas e começa a olhar com graça. Recebe aquilo com amor, com paz, aquilo nos satisfaz. Sim ou não? Conseguem ver isso, gente? Consegue ver a diferença quando você olha para esses ensinamentos desta forma? Era muito fácil eu pegar e falar para vocês de tudo que Abraão fez, né? De tantas lutas que Abraão passou. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, vocês precisam entender princípios que estão aqui, contidos nas Escrituras. Se você não viver, se você não desfrutar da herança, você não dá valor naquilo que você tem, naquilo que você conquista. Se tudo que você conquistou for pela força do seu braço,
Gente, não tem desfrute em nada, não tem desfrute nisso. E hoje nós vemos pessoas simplesmente lutando com a força do braço para tudo, para tudo. Não sabem reconhecer Deus como Pai, saber que tudo provém dele e muito menos desfrutar daquilo que ele tem te dado. Tudo o que nós recebemos tudo que nós recebemos vem de Deus, vem dele, ó. Salvação, vitória, justificação, santificação, perdão, liberdade, tudo isso vem de Deus. Então, o princípio de Isaac é o qual é o princípio de Isaac? É desfrutar da herança, é o receber. Certo? Estão pegando tudo? Tá fácil para colocar tudo nas gavetinhas certinhas aí? Nas prateleiras? Na mente de vocês? Ou quer que eu vou mais devagar? Não, professor, tá bom assim? Muito bem, Márcia. Então vamos lá. Então agora vamos ver o princípio que tem por trás de Jacó. Jacó, ele simboliza a ação do Espírito Santo. Vocês sabem que Jacó, ele teve muita disciplina desde o início. Ele teve muita disciplina, né? Então Jacó simboliza a obra do Espírito Santo e a disciplina necessária para transformar uma vida natural, transformar uma vida natural em uma vida espiritual. Então é isso que nós vamos aprender aqui no princípio de Jacó. Gente, Jacó passou por muitas provações. Ele foi disciplinado por Deus para aprender a confiar em si, menos em si mesmo e mais em Deus. Jacó, ele começou a agir e agiu durante muito tempo por si só, pela força do seu braço. Então, se vocês lerem a história, lá em Gênesis, a história de Jacó, você vai ver que mostra a importância que teve o Espírito Santo em disciplinar Jacó. E esse mesmo quesito tem que ser aplicado na nossa vida, para que a gente possa o quê? Seguir na nossa vida, usufruindo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, mesmo sabendo que tudo vem do Pai, nós devemos desfrutar. Isso foi o que Abraão e o que Isaac fez. Porém, mesmo sabendo disso, muitas vezes a gente continua tentando fazer as coisas com a força do nosso braço, sim ou não? Infelizmente, a gente sabe que Deus provê todas as coisas, que nós precisamos ficar em paz em Deus, esperar em Deus quando Ele age, a gente tem que receber aquilo, desfrutar daquilo, mas isso ainda não é suficiente. A gente acaba agindo pela força do braço. A gente acaba querendo fazer as coisas do nosso jeito. E qual que é a consequência de quando a gente faz as coisas do nosso jeito? As coisas, a gente sempre quebra a cara. A gente sempre quebra a cara. E aí a gente volta. Toda vez que a gente volta é disciplina. Por quê? A gente tem que caminhar diante de Deus. Quando a gente faz as coisas pela nossa própria força, a gente erra. Tá? Então a gente aprende isso com Jacó. Nós aprendemos isso. Jacó era um homem natural e ele foi disciplinado em quase todas as suas ações até ele se tornar um homem espiritual. Então, o papel do espírito é disciplinar. O papel do espírito aqui em Jacó é ele disciplinou Jacó. A experiência de Jacó mostra a pessoa do Espírito Santo agindo nele para discipliná-lo. Não que Jacó seja o Espírito Santo, não é isso. Jacó, a presença do Espírito Santo em Jacó mostra a disciplina que foi necessária para Jacó deixar de ser um homem natural, um homem agindo com a força do próprio braço, para ser um homem espiritual. Baseado no que vocês já leram da Bíblia, conhecem, quando vocês ouvem a história de Jacó, quando vocês ouvem o nome Jacó, qual imagem ou qual lembrança vem à sua mente de Jacó? O que você imagina? O que você vê?
Nós vemos que Jacó, a Bíblia relata em algumas partes, que Jacó era uma pessoa uma pessoa astuta, tá? Uma pessoa, diríamos, esperta, tá? E ele era uma pessoa cheia de maquinações. Ele gostava de maquinar as coisas, meio que fazer planos, né? E a gente vê isso, ele aplicou uma maquinação em Esaú, aplicou uma maquinação em Isaac, aplicou uma maquinação em Labão, seu tio. Então, ele enganou o pai, ele enganou o irmão e ele enganou o tio. Ele tentou enganar o tio. O pai ele enganou se fazendo passar por Esaú. Esaú ele enganou trocando a primogenitura por um prato de comida. E Labão ele quis enganar casando com Leia, né? Mas Labão fez ele casar com Lia. Então, essas eram as características, né, de Jacó. Porém, teve um momento na vida de Jacó que ele passou pela maior experiência da vida dele. E foi ali que Deus, né, completou a obra de transformação na vida de Jacó. Então, ele passou por um momento lá em Peniel, onde ele teve o maior aprendizado da vida dele. Foi quando ele teve uma luta com o Senhor. E nessa luta com o Senhor, a Bíblia relata isso, que o Senhor tocou na articulação de uma das suas coxas. E ele saiu ele saiu daquela luta ali com. Ele saiu dali manco, ele saiu dali com uma deformidade. Deus tocou ali nele. Por que Deus tocou nele ali, na articulação da coxa? Vocês sabem? Ah, às vezes para mostrar que Deus era Deus, que ele tinha que respeitar, será que é isso? Tem um pouco disso, mas a verdade é o seguinte: a gente está vendo que Jacó ele meio que lutava contra o espírito. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, com a força do braço. Ele queria fazer as coisas de forma natural. Ele queria fazer obras e Deus não e para Deus, para você se chegar a Deus, não é através de obras, é através de fé, é através de uma transformação do natural para o espiritual, do velho homem para o novo homem. Então, quando Deus toca na coxa, existe uma representação em relação à coxa. O que significa coxa em relação à musculatura, à força do homem? A coxa é o maior músculo que nós temos. E a maior concentração de força do nosso corpo tá na coxa. Então Deus toca no lugar onde o homem tem a maior representação da força. E ali ele fala: ó, eu toquei aonde você acha que tem a maior força, mas eu tenho mais força do que você. E a minha prova é que eu vou te deixar manco, para você nunca mais querer lutar comigo ou nunca mais querer fazer as coisas de forma natural. Então Deus vai lá e toca na coxa de Jacó e ele sai de lá manco. E Deus fala mais, Deus faz mais ainda. Deus diz assim: até agora você era Jacó, mas a partir daqui você será Israel. Lembra que eu falei para vocês que sempre que Deus troca o nome de uma pessoa, ele transforma essa pessoa? Sim, Sempre quando Deus tem um encontro, ele vai lá, ele transforma essa pessoa e troca o nome dela. Então nós vemos isso, né? Jesus era chamado Jesus, mas após a sua ressurreição ele se tornou Jesus Cristo. Saulo era Saulo de Tarso, depois passou a ser Paulo. Pedro era. Gente, como que era o nome de Pedro? É... Jacó passou a ser Israel. Nossa, gente, eu esqueci o nome de Pedro. Não era Simão? Simão, Simão desculpa, Pedro? obrigado, Adri. Simão Pedro passou a ser Pedro. É...
Abrão passou a ser Abraão, Sarai passou a ser Sara. Então nós temos uma série de relatos de mudança de nome, de transformação, tá? Então é isso que representa. Então Deus tocou na força de Abraão, desculpa, de Jacó. Falei da minha dislexia, tá, gente? Me perdoe. Marcos, tem alguma coisa a ver com isso? Porque tem uma passagem da Bíblia que Abraão pega e pede, eles faziam um juramento na coxa. Se eu não me engano, tem uma passagem que fala que Sim, quando pede para uma colocar a esposa mão debaixo da coxa e fazer o juramento. tem alguma coisa a ver ou Tem, nada a ver assim, também? esse juramento é justamente para mostrar a transformação que Deus fez em Jacó. Então, quando eles pedem para colocar a mão debaixo da coxa, é lembrando que a força vem de Deus. É lembrando essa passagem de transformação. A simbologia nisso é essa, ó, coloca a mão debaixo da coxa e faz o juramento, né? Ou seja, aonde Deus tocou em quem Deus tocou na coxa? Deus tocou na coxa de Jacó. E ali ele fez a transformação. Ele parou de ser, ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. Então, antes Jacó enganava. Jacó enganava. Mas a partir de agora, ele passou a ser enganado. Isso durante um período. Durante um período. Daqui a pouquinho eu vou te falar qual que é o aspecto de Jacó. Então, ele enganava antes. Agora ele passou a ser enganado pelos filhos. Lembra que eu não cheguei a falar eu falei para vocês, mas não estava na aula ainda, não estava sendo gravado. Que a transformação, a santificação é um processo. É um processo. Então, Jacó, no momento que Deus fez com que ele começasse a agir pelo Espírito, que transformou ele de Jacó para Israel e e deixou ele manco, ali ele começou o processo de transformação. Então ele ainda não tinha o discernimento total. Ele não tinha o discernimento total, a ponto que os filhos de Jacó, os filhos de Israel, na verdade, enganaram a ele. Mentiram para ele em relação a José, uma série de vezes. Porém, o que nós entendemos? Que Jacó, na sua velhice, no decorrer da sua velhice, ele chegou ao seu pleno discernimento espiritual. Ao pleno discernimento espiritual. Lembra que quando José levou Efraim e Manassés para ser abençoado por Jacó? O que Jacó fez? Jacó fez, na verdade, Israel fez o que aconteceu lá com Isaac. Ele inverteu as mãos para abençoar os filhos ali. Então a gente vê que ele chegou ao pleno discernimento espiritual, abençoando, né, o filho mais novo. Então a gente vê esse trilhar, tá? Então Abraão mostra o pai, que nós devemos depender de Deus, que nós sabemos que tudo provém dele e nada por nós mesmos. Isaac, nós entendemos que nós precisamos desfrutar do que nós recebemos por herança. E às vezes nós não desfrutamos da herança que Cristo nos deu, que é a nossa salvação, que é a vida eterna, que é sabe, saber que nós temos um Redentor. Às vezes nós não desfrutamos isso. Nós vivemos aflito, desesperançado, sabe, com medo. E Jacó, ele nos mostra a disciplina do Espírito Santo. Nos mostra que não adianta a gente querer lutar, não adianta a gente querer fazer com a força do braço. É o Espírito que faz. Como é fácil fazer as coisas sem orar, tomar decisões sem pensar pela força do braço. Qual que é a consequência? A consequência é que você não está deixando o Espírito agir em você. Então, aqui a gente vê que a representação comportamental de Jacó é uma pessoa que eu poderia dizer o seguinte, é uma pessoa
bem sanguínea, bem enérgica, sabe? Uma pessoa que quer fazer as coisas, acha que consegue fazer as coisas. É uma pessoa que gosta de levar vantagem em tudo. Uma pessoa que gosta de ser o primeiro. Tentou fazer isso com o próprio irmão no ventre. Veio agarrar, tentou sair primeiro, mas não saiu, né? Então a gente vê isso. Então essas três figuras nos mostram que para ser povo de Deus, nós precisamos de se submeter à experiência de Abraão, à experiência de Isaac e à experiência de Jacó. Então isso significa reconhecer que Deus é fonte de tudo, que nós simplesmente usufruímos da sua herança, nós temos que crer nisso, aceitar essa herança e desfrutar disso. E que sem as experiências do Espírito, nós não podemos nos transformar no homem natural para um homem espiritual. Então, essa essa introdução para a gente poder entender bem o chamado do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Certo? Querem perguntar alguma coisa? Então, aí, Deus chama Abraão. Deus chama Abraão lá no versículo 12. Deus vai lá e chama Abraão. Então, Abraão é o ponto de partida para o plano de redenção de Deus. Deus começa o seu plano de redenção a partir de Abraão. Abraão foi chamado e escolhido para transmitir a graça de Deus. A genealogia de Jesus começa com ele, mostrando a sua importância. A genealogia de Jesus ele não é narrado que começa com Adão. A genealogia de Jesus diz que começa em Abraão. Através de Adão entrou o pecado, mas através de Abraão nós temos o início do processo da salvação, da genealogia de Jesus ali. Veio através de Abraão. Então Jesus tomou Abraão como ponto de partida. Então nós temos aqui esse chamado de Abraão como o início do plano de redenção, de salvação para a humanidade. Nós vimos antes pessoas importantes como Abel, Enos, Enoque, Noé. Nós vemos essas figuras. Contudo, o que nós vimos nessas passagens desses personagens? Que eles foram abençoados individualmente. Abel foi abençoado individualmente, Enos também, Enoque também, Abel foi abençoado individualmente. Mas quando Deus chama... Não, não mudou. Isaac não teve mudança de nome. A Adriana está perguntando. Então, aqui, o que nós temos aqui? Nós temos que, quando Deus chama Abraão, ele chama Abraão para abençoar quem? Todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Vamos lá em Gênesis 12. Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que glória, olha que coisa maravilhosa. Nós somos abençoados hoje porque Abraão foi abençoado. E Abraão traz essa semente da bênção. Noé,
Abel, Enos, Enoque, não foi assim. Então, todos que vieram antes de Abraão receberam graça diante de Deus. Deus tinha que prover a bênção. Deus tinha que prover a bênção. Mas a partir de Abraão, ele era o instrumento de graça. Então, Abraão podia abençoar. E todas as famílias seriam abençoadas através dele. Olha que maravilhoso é isso. Então, existe um propósito de Deus ao chamar Abraão. E qual era esse propósito? Era restaurar a humanidade, formando uma grande nação que seria uma bênção em todas as famílias da terra. Então, Deus tinha um propósito. O propósito dele era esse, era formar uma grande nação. E essa nação seria chamada pelo nome de Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, esse era o propósito do chamado de Abraão. Então, era restaurar o homem dessa condição pecaminosa que o homem vivia. Esse era o propósito. E assim, é interessante como Deus, ele toma, ele começa a construir as coisas, seu propósito, a sua forma de fazer as coisas acontecerem. E às vezes não, isso nos surpreende por mais da conta. Então, aqui na escolha de Abraão, na escolha de Abraão, tem três princípios aqui que nós precisamos entender. Tem três princípios. É, Um é introduzi-lo em uma terra que ele ainda não conhecia, uma terra distante, uma terra estranha, uma terra nova. Esse é um princípio. O outro, fazer dele uma grande nação e que ele se tornaria, que Deus teria um povo, que seria através de Abraão. E que por intermédio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Né? Então, existem esses três aspectos que nós vamos meditar agora. É, Vocês sabiam qual era a condição espiritual ali de Abraão quando Deus o chamou? Vocês sabem ou sabiam como era a condição de Abraão quando Deus o chamou? Lá em Ur dos Caldeus, onde ele vivia com sua família. Então abram em Josué 24:2 que eu vou falar para vocês. Josué, capítulo 24, versículo 2. Diz assim, ó. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terã, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então aqui o que nós temos? Nós temos um relato, né, que diz que Abraão, seu pai, seu tio e toda a sua família eram idólatras. É chocante isso, não é? Fala, poxa, mas Deus, dentro de todo esse plano, Abraão, ele era um idólatra. Abraão era de Ur, né? Uma cidade, Ur dos Caldeus. E era uma terra que servia a outros deuses. Era uma terra de pessoas idólatras. Então, Abraão e sua família eram idólatras. Aí eu pergunto para você, por que Deus escolheu Abraão? Porque ele Sabe? viu graça em Abraão.
Exatamente, porque Deus não se preocupa como nós estamos e de onde nós viemos. Isso não importa para Deus. Não importa para Deus. O que Deus olha é para o coração. Deus olha para o coração. Então não importa como você está e nem de onde você veio. Porque é isso que geralmente trava as pessoas. As pessoas falam assim: nossa, mas olha onde eu estou atolado num mar de pecados, eu estou atolado na lama, eu vim de um lugar onde era isso, aquilo outro. E as pessoas usam isso como uma barreira para progredir na vida espiritual, para se achegar a Deus. Eles usam isso como uma barreira, impedindo que eles tenham acesso a Deus. Porque eles falam assim: nossa, olha quem eu sou, olha de onde eu vim. Imagina que Deus vai me querer. Jamais Deus vai me aceitar dessa forma. Eu só vou para Deus quando eu estiver limpo, eu só vou para Deus quando eu não tiver pecado, eu só vou para Deus quando eu for santo. Se você esperar ser santo, estar limpo, não ter pecados, ser uma outra criatura para ir para Deus, você vai para o inferno lendo versículo da Bíblia, como tem uma situação aqui que eu vou falar para vocês. Você vai acabar indo para o inferno, esperando uma transformação. Porque Deus vai te transformando no processo. Em todas as passagens, Deus faz a transformação no processo. E não foi diferente com Abraão. A obra de Deus só teve início na vida de Abraão a hora que ele saiu do meio da idolatria. É por isso que Deus fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Faz sentido isso para você agora? Faz. A obra de Deus só teve início a hora que Deus falou assim para Abraão: ó, sai da sua terra, da sua parentela, sai do meio desse povo idólatra, porque eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Eu vou mudar o teu comportamento, eu vou mudar a tua cultura, eu vou mudar a tua visão, eu vou mudar a sua forma de pensar, você vai ser outra pessoa. Mas ele precisava sair dali, porque se ele ficasse ali, a obra não ia ter o êxito que teve. Por quê? Porque nós somos contaminados pelo ar que nós respiramos. Existe um viés de negatividade, existe um viés de uma raiz cultural em nós que faz com que a gente fique preso às raízes, às culturas. Isso é a crença. Então, dificilmente você vai conseguir realmente servir Jesus, seguir a Deus, se você tiver com um pezinho em algum lugar que existe uma raiz de idolatria, uma raiz de impiedade, de maldade, você vai estar sempre se contaminando com aquilo. Então, Deus, para fazer a obra, ele precisou tirar Abraão do meio da sua família. Deus queria fazer de Abraão uma grande nação. Uma grande nação. Então, esse era o projeto de Deus. Deus queria, Deus queria ter um povo que testemunhasse na terra em favor do seu nome. Gente, Deus dá muito valor em testemunho. Pessoas são salvas pelos seus testemunhos. Pessoas são salvas pelos testemunhos quando elas confessam que pertencem a Deus. Então, Abraão, ele era idólatra, ele era um gentio. Mas isso não impediu que Deus o visitasse. E a partir dele, iniciasse um povo que se chamaria pelo nome de Israel, o povo de Israel, o povo de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, Israel surgiu de Abraão. E hoje, qual que é a referência que nós temos? Isso começou lá com Abraão, passou por Isaac e Jacó, né? Israel, e hoje somos todos aqueles que se identificam com o nome de Cristo, que creem no nome de Cristo, que fazem a igreja existir. Nós somos essa população, nós somos essa grande nação. Lá em Atos 15, 14, fala isso.
Sim, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Olha aqui que Pedro, olha aqui o que Simão está falando. Simão está falando isso, ó, que Deus visitou os gentios lá na antiguidade, lá em Abraão, e tomou deles para fazer um grande povo, uma grande nação. Então é isso. Então você não pode perder as esperanças. O que você precisa ter é fé. E você tem que crer em Cristo, crer no Espírito, crer que Deus há de fazer a obra em sua vida, se você deixar de ser natural, se você deixar de fazer as coisas com a força do braço. Então, por intermédio de Abraão, Deus abençoou todas as famílias da terra. Só que as bênçãos de Deus, elas não são diretas. Elas não são diretas para as nações. Ela precisava de um intermediador ali, de um representante. Esse representante era Abraão. Então Deus tinha uma preocupação. Quando ele escolheu Abraão, ele tinha uma preocupação em saber quem seria esse representante, esse intermediador. Por quê? O propósito de Deus, ou seja, o sucesso do propósito de Deus, dependeria da fidelidade, da pureza de coração desse escolhido. Então Deus olhou para isso. E hoje Deus está olhando para você, Deus está olhando para a pureza do seu coração e Ele está escolhendo você para poder levar a palavra dele. Ele está escolhendo a mim, escolhendo a cada um de nós para que a gente possa o quê? Dar testemunho dele, levar a promessa de abençoar nações através do nome de Jesus. E é isso que nós temos que fazer hoje. É isso que nós fazemos hoje. O mesmo chamado de Abraão é o mesmo chamado para nós hoje. Abraão precisou passar por muitas provas, pois essa era a única maneira que ele teria para ajudar as outras pessoas. Para que Abraão fosse uma bênção e abençoasse muitos, ele teria que ter passado, ele precisou passar por todas aquelas provas. As provas de Abraão gerou em Abraão o testemunho para que ele fosse aprovado. São muitas provas. Ele passou por muitas provas. Então, todo ministério espiritual, ele é baseado em geração, em gerar, e não numa doutrina. Então, estão entendendo isso? Todo ministério, ele é baseado na geração e não na pregação, na doutrina de igrejas. O que eu quero dizer com isso? Você pode frequentar a igreja faz 30 anos, 40 anos. Você pode ter sido batizado lá quando criança, lá na igreja, que não faz muito sentido isso. Você não sabe nem o que você não sabe nem quem você era. Você foi batizado lá atrás. Você defende essa doutrina até hoje, você não perde uma pregação, só que você não gera filhos. Se você não gerar filhos, se o ministério não gerar filhos, ele não tem sentido. Então você precisa gerar filhos. Gerar filhos. Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para Adão? Sede fecundos, multiplicai, gere filhos. Depois na arca, qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para Noé? Sede fecundo, gere filhos. E hoje nós temos esse mesmo mandamento, porém não é para gerar filho biológico, é para gerar filhos espirituais. Você pode entender muitas doutrinas, você pode entender muito de teologia, você pode entender muito de Bíblia, você pode entender muito de outras religiões, mas você pode ir para o inferno recitando um versículo. Se você não gera filhos para Deus, não tem sentido.
Gente, não adianta ter informação, é tremendo isso. É tremendo. Hoje eu postei um devocional que eu falo justamente disso, de transformação. E hoje, preparando a aula aqui, qual que é a revelação, a palavra que vem? Não adianta você ter informação, é necessário transformação. Somente quem testifica, ou seja, somente quem tem testemunho pode gerar filhos. Se você não tem resultado, não adianta, você não vai conseguir convencer ninguém. Então é através do seu resultado que você consegue provar para outras pessoas o testemunho verdadeiro que vem de Deus, que vem do seu caminhar. Gente, não é doutrina. Eu poderia muito bem dar essas aulas para vocês aqui, que só seria meramente doutrina. Se na minha vida não tivesse transformação, se não tivesse testemunho, eu sou testemunho vivo do poder de Deus, da obra transformadora de Jesus Cristo na cruz. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas maravilhas eu tenho presenciado todos os dias na minha vida. Então eu dou testemunho disso. Então o que que nós precisamos? Nós precisamos gerar vida, gerar vida. Esse é o alvo, gerar vida. Então, eu expliquei para vocês que o primeiro mandamento que Deus deu foi sede fecundos, multiplicar, encher a terra e depois dominá-la. Primeiro foi multiplicar, para depois dominar sobre a terra. Então, o objetivo do homem, o objetivo de Deus para com o homem lá atrás, não era que o homem trabalhasse, mas que o homem gerasse vida. Olha como que foi, como que o homem mesmo inverteu esses valores. O homem não era para o homem trabalhar, era para o homem gerar vida. Só que o homem foi lá e pecou, e o que que aconteceu? Ele teve que trabalhar e parou de gerar vida. Então, quando você não atende o chamado de Deus, o propósito de Deus, você inverte os valores da bênção na tua vida. E o que era para ser bênção acaba virando tropeço na tua vida. É aqui que você vai ver o processo, a transição do natural para o espiritual. É aqui que você vê a transição. O que que aconteceu após a queda? O homem se desviou dos propósitos de Deus, ele se desviou e ele começou a fazer obras. O foco dele era obras. Se você vê Caim fazendo obras, a descendência de Caim, depois com a Torre de Babel, eles estavam focados em construções, em obras. Deus chamou Abraão para reverter toda essa situação. Não é obra, não são obras que Deus quer. Deus quer abençoar as pessoas. Deus ordenou a Abraão para que ele fosse uma bênção na vida das pessoas. Prometer fazer dele uma grande nação. Abraão passou por muitas lutas e Abraão seguiu o caminho contrário. Gente, eu fico imaginando o seguinte: quantas vezes você vê o caminho, você vê um caminho que a maioria das pessoas está seguindo. E a tua naturalidade, a tua carne fala assim, ó, segue por esse mesmo caminho porque está todo mundo indo para lá. E aí você vê que você não deve seguir a maioria. Você deve seguir o efeito contrário. Você deve andar contrário à manada. Foi a maioria que entrou na arca? Não foi a maioria que entrou na arca. Nós temos que entender isso. Quem que crucificou Jesus? Foram a maioria. Abraão seguiu uma direção oposta. Ló escolheu ir para Campina Verde. Abraão foi para outra região. Ele foi ao oposto. Ele deixou Ló escolher primeiro. Ele poderia ir junto também. Mas o que que ele fez? Não, eu vou para outro lugar. Ali Abraão já tinha o discernimento espiritual.
E aí a gente vê o que a maior prova disso tudo, o quê? Olha a cabeça de Abraão, ele devia ficar muito confuso, isso provavelmente despertava ansiedade nele, preocupações, porque Deus tinha dado uma promessa para ele de fazer dele uma grande nação. Só que aos 75 anos de idade, ele não tinha filhos ainda, quando Deus deu a promessa para ele. E aí o que aconteceu? Ele tentou fazer até com a força do braço, gerou Ismael. Só que aí ele entendeu que nem um filho ele poderia gerar. Nem um filho ele poderia gerar, filho da promessa. Ele precisou esperar de Deus o filho. Foi Deus que proveu para ele Isaac. Foi pelas mãos de Deus que a promessa se cumpriu. Enquanto ele estava querendo fazer com a força do braço, não aconteceu a promessa. Aconteceu quando ele se entregou, ele deixou a naturalidade e começou a seguir o quê? O espiritual. Nós temos Abraão recebendo dois chamados. Dois chamados Abraão recebeu. Ele recebeu um chamado em Ur dos Caldeus e outro em Harã. Aqui que eu falo para vocês que a obediência de Abraão ela foi crescendo gradualmente. Não foi a ponto de toque que Abraão já se transformou num homem totalmente espiritual. Ele precisou de tempo para se transformar. Tem pessoas que se batizam e já acham que já viraram um super crente, pode enfrentar qualquer coisa. Não é assim. Lá em Josué nós vemos que Abraão ele veio de uma família idólatra. Isso mostra que Deus não escolhe pessoas especiais, mas ele tem um plano especial para cada pessoa. Foi Deus quem escolheu Abraão e não ao contrário. Tem gente que fica falando que escolheu Deus. Ah, eu escolhi ir para Deus, eu escolhi Deus. Gente, vocês não escolhem nada, eu não escolho nada, é Deus que nos escolhe. Então, lá em Ur dos Caldeus, foi o primeiro chamado de Deus para Abraão. No primeiro chamado, Deus disse para Abraão o seguinte: ó, sai da tua casa, do meio da tua parentela, mas Abraão aqui obedeceu só até a metade. Vamos ver lá em Gênesis. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 11, versículo 31. Olha aqui, ó. Eu vou ler o 30. Ó. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Aqui ela já era casada com Abraão. E tomou Terã a Abraão, ó, e tomou Terã a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Então Abraão não foi direto para Canaã. Ele saiu de Ur e parou na metade do caminho. E parou ali na metade do caminho. Então, o que a gente entende aqui? Abraão foi, mas ele não saiu, ele não desvinculou dos parentes. Ele levou os parentes juntos. Ele foi junto com os parentes para Harã. E era para ir para Canaã. Era para seguir a ordem de Deus, mas ele parou ali em Harã. Isto mostra o quê? Que a fé foi crescendo gradualmente. Somente depois houve um segundo chamado, que Deus chamou pela segunda vez quando ele estava lá em Harã. Então, enquanto estava na metade, a obra não estava completa. A obra só se concluiu quando ele atendeu ao segundo chamado. Aí ele chegou até Canaã. Então aqui a gente vê que o crescimento espiritual ele é gradual. Ele é gradual. Você vai crescendo conforme você vai caminhando. É o romper da aurora. Tá? Então, é isso que nós precisamos entender, basicamente,
do contexto do chamado de Abraão, né? Dessa estrutura maravilhosa composta por Abraão, Isaque e Jacó. Então, hoje a nossa aula, ela trouxe esses ensinamentos para nós, e na próxima a gente vai aprender um pouco mais. Eu espero